A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas à 52ª edição do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora. Nesta primeira edição de 2017, temos para vos propor uma tarde recheada de conversa, leituras, boas leituras e também muita e boa música. Mas já lá vamos. Primeiro, permitam-me que agradeça, em nome da organização, a todas as instituições, a todos os parceiros que se têm revelado decisivos nesta caminhada já longa do Porto de Encontro. Deixem-me enumerar, antes de mais, a Câmara Municipal do Porto, que mais uma vez nos cedeu este magnífico auditório para a sessão de hoje. Mais uma vez, obrigado. Também queria agradecer ao Jornal de Notícias, RDP Antena 1, Livrarias Bertrand e também a Arcádia, que também nos acompanha praticamente desde a primeira hora. A palavra poética vai ser celebrada ao longo dos próximos 90 minutos. Para o efeito, vamos destacar a obra daquela que é, sem dúvida, uma das mais talentosas poetas da nova geração, e para nos ajudar a descobrir melhor várias facetas da sua vida e obra, contamos com a prestimosa colaboração de várias figuras, as quais desde já agradeço pela disponibilidade. É o caso do João Gesta, programador cultural bem conhecido de todos nós, do jornalista Nuno F. Santos e também do ator e dizedor, neste caso, Guilherme Gomes, que nos irá ler excertos da obra da autora em destaque esta tarde. A encerrar a sessão, naquele que será sem dúvida um belo final, teremos o magnífico Bando dos Gambuzinos, que irá interpretar alguns poemas, temas musicados, alusivos à autora em destaque esta tarde. Ela nasceu no Porto, nesta mesma cidade, em 1979, e é literalmente uma mulher de palavras, ou seja, é poetisa, jornalista e argumentista e autora de uma série de obras, das quais a mais recente é Vem à Quinta-feira, publicada pela Síria Alvim, que tem vindo a conquistar um número crescente de leitores e também de críticos. Sem mais demoras, chama até nós Filipa Leal. Pode sentar-te, Filipe. Obrigada. Antes de mais, obrigado. Em que um poeta se sente mesmo um poeta pop. Nós estamos em casa e tu mais do que nunca estás em casa. Eu ia dizer-te boas-vindas, mas se calhar não faz muito sentido, porque estás em casa e como é que encaras cada regresso ao Porto, não é? Agora vives em Lisboa. Regressar ao Porto é, de certa forma, um regresso a ti mesma? Eu volto ao Porto com muita frequência e sobretudo, não para fazer eventos só. Normalmente volto muito para as quintas de leitura, com muita alegria, mas volto para visitar a família, porque o Porto é o lugar dos meus afetos principais, não é? Portanto, venho ao Porto com muita frequência e acompanho o que se vai passando no Porto sempre. E, portanto, vir ao Porto é estar em casa também. É claro que a minha casa já é também Lisboa neste momento, porque já lá estou há 8 anos, se não me engano. Mas vir ao Porto é sempre... É o microfone. Há aí um mau contacto qualquer. Se quiseres pegar o microfone, talvez. Sim. Preferem que troque para outro? É só um instante. Não foi em vão, Filipa, que eu falei na palavra na infância, não é? O Porto está ligado à tua infância, mas também julgo eu que as letras, o fascínio pela poesia, pelas letras, está muito presente em ti. Foi uma infância muito habitada pelas palavras? Sim. Querem que use qual microfone? Desculpem, esta é a parte que os poetas não percebem. Pode ser este? Ok, obrigada. Foi também muito marcada pelas palavras. A minha mãe era uma leitora voraz de poesia e gostava imenso de dizer poesia e, portanto, eu comecei por ouvir poesia antes de saber ler. Eu sei que eu já contei isto tantas vezes, mas, portanto, nós repetimos todos mesmo, não só
quem dá entrevistas, toda a gente se repete, portanto, não, A menos somos que os crie várias mesmos. vidas, não é? Exato. Mas pronto, mas a verdade é que comecei por, a poesia para mim começou como um som e começou com uma musicalidade, mesmo antes de eu perceber se aquilo era um soneto ou o que é que significava exatamente aquela metáfora. E pronto, e portanto, sobretudo a minha mãe e um tio meu, o tio Kiko, que é o meu padrinho e que também é um leitor muito intenso e voraz, foram sempre incentivando depois, a partir do momento em que eu aprendi a ler e a escrever, a minha leitura. Portanto, na verdade, não me surge do nada, como é em alguns escritores que começaram em famílias onde não havia hábitos de leitura, não foi o meu caso. Há aquela história que eu já contei também, de a partir de certa idade poder todos os meses escolher um livro na revista do Círculo de Leitores, que a minha mãe me deixava escolher, e acho que foi a primeira escolha livre da minha vida, porque eu podia escolher qualquer livro, mesmo que não fosse para a minha idade, o que eu acho hoje em dia espantoso. E um dos livros que eu tenho nessa coleção chama-se Dia Difícil no Cadafalso e é do Hitchcock. E, portanto, ao mesmo tempo acho um bocado espantoso que eu pudesse escolher o Patrick Süskind ou o Hitchcock com o Que mesmo idade é que tinhas, liberdade. Filipe? Eu era muito pequena, não sei, deve ter sido a partir, não sei quando é que começou esta revista de leitores, mas eu tenho a ideia de ser muito pequena, devia ter pai 12 anos, 13, não sei. E pronto, e de facto encomendava, lia. No caso do Hitchcock tenho a impressão que aquilo me impressionou um bocadinho e portanto não devo ter lido até ao fim, acho que ainda estou a tempo, mas sim, foi uma família com uma tradição lá em casa, com uma tradição literária e de ouvir poesia. E os discos do Vilaré e ouvirmos o Vilaré dizer poesia isso, e pronto, e depois foi o Pinguim e depois foram os anos de começar a ir ouvir poesia nos cafés do Porto e que tem, não sei se já me estou a antecipar alguma outra coisa que possas falar, mas o Porto para mim também a propósito isso. que falas nisso, Filipe, até que ponto é que achas que hoje a poesia está muito mais lado, ou quem diz a poesia diz a literatura, não é? Muito mais acessível a uma série de iniciativas. Mas até que ponto isso também não coarta ou não mata, entre aspas, um bocadinho a descoberta? Porque agora quase não precisamos de ir ao encontro das coisas, elas vêm ter embarro em nós, quase. Eu acho que, de qualquer forma, a descoberta, sobretudo de um poema, ou no caso da poesia, a poesia também tem, desde sempre, uma tradição muito oral, não é? Portanto, era decorada e era dita e era... Pronto, e tivemos os trovadores e eu acho que, no fundo, os trovadores atuais são as pessoas que continuam a dizer poesia um pouco por todo lado e pelos cafés, e o Porto teve sempre, não sei se sempre, mas pelo menos no tempo da minha vida, teve essa tradição. E era muito giro termos 17 anos e podermos ir à segunda-feira ao Pinguim e à quarta-feira ao Púcaros e ouvir poesia. E depois, quando tivéssemos coragem, ler poesia. Era altamente democrático, não tínhamos que nos inscrever em nada. No Púcaros, então, tocava um sininho e era o momento de começar a dizer poesia. E levantava-se o primeiro e quem quisesse levantava-se a seguir. Eu demorei algum tempo, acho que anos, a levantar-me. Tive só a ouvir durante algum tempo. Mas a descoberta do poema é um processo infinito, não é? Porque há tantos poemas que nessa altura eu achei muito giro. O Guilherme Gomes, que eu tenho muito gosto em ter cá hoje a ler, que eu não conhecia, conhecemos hoje pessoalmente, mas que já é um novo dizer, que deve ter talvez a idade que eu tinha quando comecei a fazer quintas de leitura e já depois do Pinguim e disso tudo. Mas quando fui ver os vídeos do Guilherme, vi o Guilherme a ler o Portugal do Sousa Braga, por exemplo, que eu praticamente sei de cor e que já li diversas vezes e comecei por ouvir no Pinguim e, portanto, os poemas vão continuando e vamos redescobrindo coisas. E o que eu acho curioso na leitura de poesia é que se tu ouvires uma pessoa, se ouvires o Vilaré a dizer um poema daquela forma entusiasmada, ou se ouvires alguém a ler o Portugal, como o Guilherme, por exemplo, leu, que está no Google e eu aconselho a que vejam e ouçam, de uma forma mais contida, aquele poema tem dimensões diferentes. E, portanto, acho que o facto de estar cada vez mais acessível é ótimo. Acho que o que é importante é que esteja tudo acessível. Sou a favor da pirataria. Não me importa, desculpem as pessoas da editora, mas para mim fotocopiavam-se os livros todos e roubavam-se os livros todos e pronto. Mas por muito importante que as palavras, que a poesia, que a literatura tenha sido na tua infância, tinhas outros gostos, outras paixões. Houve uma que eu li há alguns, bastante curiosa, que tinhas uma paixão pelo circo, não era? E queria ser palhaça. Sim. Isso é uma E fui, de certa sim. forma. Só que eu acho que
acho que sempre, o que me fascinava, não sei também se porque sou filha do meio, e meu pai não me deixará mentir, na verdade todos os carnavais, as pessoas esqueciam-se que era carnaval quando era a minha vez e, portanto, havia lá em casa um nariz de palhaço e um chapéu de palhaço e como toda a gente se tinha esquecido que era preciso uma máscara para eu levar para o colégio, todos os carnavais eu me mascarava de palhaço porque estava ali à mão. Portanto, punha uma gravata, que por acaso era do casamento do meu pai, não é? E depois punha um chapéu de palhaço, um nariz de palhaço e daí eu mascarada de palhaço. Mas o meu fascínio pelos palhaços tinha a ver também com a tristeza que eles me... Eu achava que eles deviam ser profundamente tristes, porque eles deviam... Isto, eu era muito pequena, mas tenho a sensação que eles deviam ser muito, muito tristes, porque depois de fazerem rir aquela gente toda, o que é que eles faziam? Depois iam para casa e quem é que os fazia rir a eles? E aquilo perturbava-me. E, na verdade, eu acho que durante muitos anos tomei para mim, na família, um bocadinho o lugar de achar que tinha que ser o palhaço de serviço e que queria muito que as pessoas estivessem felizes e, portanto... era uma espécie de animadora privada da família. E esse, E, esse portanto, fascínio prolongou-se? E o fascínio prolonga-se, não for agora, hoje em dia, do ponto de vista metafórico, mais metafórico do que real, mas acredito que os palhaços provavelmente sejam um pouco tristes. Continuo, mas com menos sucesso, a tentar ter graça, mas isso é normal com a maturidade, não é? Vamos continuando a tentar, mas já não conseguimos. Mas acho que é muito importante rir. Aliás, a minha tese de mestrado depois foi sobre o humor, e o humor inclui toda a tristeza também. Há um poema no Adílio Lopes Lopes em que eu falo de uma coisa que eu achei extraordinária, que eu estava a escrever uma tese sobre o cómico na poesia portuguesa. Claro que não tinha que escolher alguns poetas e, portanto, acabei por escrever sobre o O'Neill, a Adílio Lopes e o Jorge de Sousa Braga. E um dia encontrei na vasta pesquisa que tive que fazer, encontrei um texto do Eduardo Prado Coelho em que ele dizia que Adílio Lopes era o escritor mais triste de Portugal. E eu estava a estudá-lo sob o ponto de vista do humor. Numa primeira... Ainda não tinha lido a obra toda da Adílio, portanto, primeiro pensei, mas isto é estranhíssimo, porque eu achava que aquilo tinha imensa graça quando comecei a ler. E depois, quando li a obra toda e reli, percebi que, de facto, pode ser o escritor mais triste de Portugal e fazer rir, ou pelo menos ser risível do ponto de vista trágico que o humor contém, não é? Achas que essa dimensão risível ou cómica hoje tem uma particular preponderância na poesia portuguesa contemporânea, enquanto, porventura, antes era um papel minoritário, hoje está mais presente? Não te sei responder. A mim interessa-me muito também a via do humor. E também acho que, desculpem a expressão inglesa, mas it runs in the family. E também aí acho que tem a ver com a família, no caso do meu pai, e sobretudo com o meu tio Kiko, porque eu percebi agora que está ali na segunda fila também, que tem um sentido de humor tão extraordinário que eu acho que só alguém da família que pode perceber. E, por exemplo, eu já fui como eu acho que herdei, tento herdar, a parte que não tenho tanta graça, mas é a parte que eu gostaria de tentar conseguir ter, é um humor negro que às vezes pode quase parecer estranho para quem não é da minha família. Portanto, às vezes estou em encontros, ou mesmo na minha vida pessoal, às vezes há coisas que eu digo que parecem brutais, mas que são só, no fundo, se alguém conhecesse o tio Kiko, ia perceber porque é que eu digo aquilo e ia se rir muito. Mas tu às vezes cresces num determinado contexto. No fundo, o contexto familiar é também um pequeno contexto, um microcontexto cultural e social, não é? E o humor de uma família pode ser mesmo muito diferente do humor da família do vizinho. E isso pode ser até complicado na garagem, por exemplo, ou qualquer coisa que tenhas que fazer num prédio. Se as pessoas não tiverem o mesmo humor, ou em qualquer sítio, eu acho que a ausência do sentido do humor é uma das maiores tragédias da humanidade mesmo. Eu não referi no início, mas quem nos acompanha já sabe que também pode intervir colocando questões à Filipa ou aos nossos outros participantes quando estiverem aqui entre nós. O processo é simples, basta que escrevam uma pergunta que desejam formular à Filipa e entregam-no o papel aos nossos assistentes e eu depois terei todo o gosto em ler essa questão. Filipa, ainda te lembras do primeiro poema que escreveste? Lembro-me, mas tenho imensa vergonha de me lembrar, porque não me lembro para ele ser bom, mas porque na altura eu tinha boa memória. Eu acho que quando tu és muito novo, decoras certas coisas e depois perdes a memória, mas aquelas ficam. E, portanto, pelo menos lembro-me de uma parte, era muito pequenina e era qualquer coisa como, vou dizer, mas era do género... Acho que se calhar não vou dizer, pensando bem. Mas pronto, tinha a ver com o sonho de ser escritora e era tudo a rimar e
Era qualquer coisa do género. O meu sonho é ser escritora, escrever até me fartar, porque o melhor que há na vida é criar. E ia por aí fora e não tinha interesse nenhum. E pronto, mas era isso. Mas pelo menos o que me interessa nesse primeiro poema é eu ter percebido muito cedo que era mesmo isso que eu queria fazer e que não ia fazer outra coisa. E poderia fazer outra coisa extra, ou qualquer coisa que me permitisse realmente, porque com a poesia é difícil subsistirmos e pagarmos rendas e coisas que tais, mas que teria provavelmente que fazer outra coisa. Um poema ainda não é aceito como forma de transação, não é? Infelizmente. Exato. Se desse para fazer troca direta Exato. seria ótimo, mas tive sempre a noção, desde muito pequenina, desde que percebi o que era a poesia, sobretudo, que estava condenada de alguma maneira, ou seja, a ser pobre, por um lado, porque nunca iria ter nenhuma profissão, não ia ser gestora, não ia ser economista, não ia fazer nada dessas coisas sérias, que para a minha geração, para a nossa geração, ainda parecia que iam ser empregos bons, que já afinal já não são também, mas na altura parecia que sim. E, portanto, na verdade, eu acho que o que hoje em dia mesmo, quando falo com as minhas sobrinhas, e o que eu acho que é importante passar aos mais novos, é que, de facto, o mundo muda tanto em 20 anos, que não vale a pena estarmos a pensar que o emprego hoje em dia é extraordinário por daqui a 20 anos. De repente já não há construção, os engenheiros já não têm trabalho, a economia rebenta, os economistas já não conseguem fazer nada do mundo, portanto, se calhar vão ser os poetas que se calhar vão começar a liderar e um dia destes eu posso ajudar-vos a arranjar emprego. Quer dizer, acho que é mesmo importante fazermos aquilo em que acreditamos, e se temos uma vocação, seja lá isso o que for, acho que é importante que... Mas também é importante que a sigamos. Não sei se é importante. Há pessoas que conseguem não a seguir, eu não poderia não o ter feito. Escolhi, foi uma atividade barata, porque no meu caso só preciso de papel e caneta, portanto, também derivado à crise é bom. Temos falado muito nestes minutos iniciais, Filipa, em poesia e em infância. A poesia achas que é também, de certa forma, uma maneira de prolongarmos a infância pela idade adulta? Não sei, eu não sei se acho que a infância, no meu caso, pelo menos, nunca tinha pensado nisso, mas acho que a infância talvez só entre na poesia, no meu caso, como reflexão. Sim. Não como... Sim, sobretudo nesse domínio. Sim. Como reflexão, porque a leveza da infância, o facto da poesia poder ser uma espécie de brinquedo bom, no qual nos libertamos, através do qual nos libertamos... E é uma forma de vermos a realidade com outros olhos, não é? Sim, nesse aspecto talvez realidade é essa nesse hipótese aspecto talvez repugnante, prolongue, sim, nesse aspecto talvez prolongue um bocadinho a inocência, Sim. mas pode ser também extremamente brutal a maneira como depois nós escrevemos sobre termos sido felizes, não é? Exatamente. E acho que as infâncias felizes também podem ser muito complicadas, porque depois ficas o resto da vida na expectativa de manter aquele nível de alegria e nem sempre é possível, não é? Outra provocação, entre aspas, Filipe, é por não servirem para nada, que aliás, como há um poema teu, não é, que fala sobre isso, que os poetas são tão úteis. Sim, eu sobretudo acho que é muito importante cada vez mais num mundo em que tudo temos que ser necessários uns aos outros, temos que ser... as pessoas só se ligam por se vão ser úteis amanhã e se esta pessoa te vai dar trabalho e gerem contactos e casam com contactos, como aliás está escrito no filme Jogo de Damas a certa altura. Eu até dizia uma coisa mais asneirenta a seguir, mas fazem tudo com os contactos, não é? Por exemplo, parece que já a certa altura acho que num mundo em que a gestão de contactos e a economia e o deve e o haver são centrais, haver coisas absolutamente inúteis como a poesia é uma lefada de ar fresco. Eu confesso-vos que estou muito feliz com a minha opção de praticamente não ganhar dinheiro nenhum com a minha arte e por isso mesmo ter a liberdade total para a fazer sem consequências. Quer dizer, não tenho que me vergar de forma nenhuma para que as coisas sejam mais comerciais ou mais isto. Claro que depois é diferente se estás a escrever para a televisão, mas sobre isso falaremos. Claro. Aí tens regras e é outro género de trabalho, mas na poesia, que é o trabalho que me interessa verdadeiramente mais na minha escrita, acho que é fundamental. Como na poesia, como na dança, como na música, como no cinema, quer dizer, acho que é fundamental que as pessoas possam continuar a ser livres e a estar... Acho que a arte tem que estar fora dessas regras, dessas ditaduras do lucro. Não é possível para um criador
quer dizer, se calhar os escritores depois têm que também fazer outras coisas que vão, pronto, o que é terrível, porque é o país pobre que nós temos. Em alguns casos, eu lembro-me de um encontro de poetas, se não me engano, era uma poeta finlandesa com 26 anos e tinha um apoio do Estado para escrever poesia. A vida dela era escrever poesia apoiada pelo Estado. Eu pensei que ela estava a gozar, rimos imenso todos, foi em Zagreb. Achámos que era humor negro, como o do meu tio Kiko. Não era, ela realmente vivia com o apoio do Estado. Aliás, nós tivemos aqui no Porto de Encontro há 2 meses uma sessão dedicada ao Rui Belo, como muitos de vocês ainda se lembrarão, e falámos precisamente sobre as dificuldades de subsistência que ele chegou a enfrentar. Apesar do currículo e do talento, da genialidade, nunca lhe foi facultada a possibilidade de dar aulas na universidade, por incrível que pareça. Portanto, isso vem de trás. Melhor ainda do que falar sobre poesia é escutar poesia. E é o que proponho agora. Vamos ouvir um excerto do mais recente livro da Filipa Leal, o primeiro publicado pela Síria Alvim, vem à quinta-feira. Para o efeito, chamo ao palco o Guilherme Gomes. Uma salva de palmas, se faz favor. Bissorã, 1970. África é tua, Helena. África é tua, sim. E eu hei de lutar para que a África seja sempre tua. Helena. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Fernando, 21 anos, 50 quilos, bigode fino, vim de tão longe sem saber dançar. A África dá vontade de dançar, Helena. Eu danço porque não sei onde está o inimigo. A guerra precisa de inimigos e eles não devem vir para Bissorã. Bissorã é ao contrário do mal. Helena, gostas de dançar? Não te preocupes comigo. A minha mãe falou com o coronel. Disse-lhe que eu era demasiado magro para matar. Disse-lhe demasiado meu filho para morrer. O coronel teve pena da minha mãe e pôs-me como vago-mestre. Não te preocupes. Não tenho medo de morrer. Só tenho medo de matar insetos. A guerra tem tantos insetos, Helena. Não consigo dormir. Os meus primeiros passos em volta. Amo devagar o poeta que tem um cão que tinha um marinheiro. Pergunto-me se o poeta terá 5 dedos de cada lado, como eu. Pergunto-me se o cão algum dia se fez ao mar depois da morte do marinheiro. Pergunto-me se envelhecer é sair de casa com os olhos contentes de pão e açúcar e chegar atrasado anos depois ao fim. O luto, Herberto. Não o luto do cão, o meu. O luto em Lisboa ou no Porto, o luto em Israel ou na Palestina, o luto é igual. Deve ser igual na tua rua e na minha. Houve, Herberto, era Dia Mundial da Poesia. Eu tinha ido ao cabeleireiro. Vesti-me de preto e calcei aqueles sapatos de tacão alto. Eu ia de cabelo esticado. Eu ia maquilhada e feliz. Eu ia de preto, mas ia-me esquecendo da morte. Aos 33 anos eu ia imortal. Quando o telefone tocou, como nos filmes, disseram-me que era urgente. Estava a 20 minutos de subir ao palco com o meu poema, mas era urgente. Estava a 20 minutos do fim da minha juventude, porque era urgente. O luto, Herberto. Tão urgente que só pode ser mentira, ou ficção, ou poesia. Todos estão vivos naquele dia. E ninguém há de morrer se levamos sapatos de tacão. Não é possível tanta inabilidade para a corrida. Não é possível tanta falta de mãe. Se eu quisesse, Herberto, enlouquecia. Por isso, hoje venho apenas perguntar-te se o teu cão se fez ao mar. Diz-me que ele se fez ao mar. Entrevista de emprego. Desculpe, tem toda a razão. Não pensei que fosse um aspecto impeditivo, prejudicial ao nosso relacionamento. Claro, ao nosso relacionamento profissional. Tem toda a razão, devo ter cuidado com as palavras. Sim. E o senhor?
O senhor gosta de palavras? Não. Mas tem ao menos cuidado com elas. E de mulheres? O senhor gosta de mulheres, pergunto. Trata-as com respeito. O senhor sabe pontuar uma conversa? Pergunto, sabe fazer as pausas certas? Desculpe, tem toda a razão. Quem faz as perguntas aqui é o senhor. E eu respondo, claro. Se souber. Mas sei pouco, tem toda a razão. Sim, sou formado em letras. Desculpe. Sim, gosto de línguas, sim. Mas não da sua, confesso. Desculpe, é que de repente pensei que pudesse estar a interpretar-me mal com o duplo sentido da palavra língua. Sabe como é? Hoje em dia todo o cuidado com a palavra é pouco. Eu tinha acabado de lhe perguntar se gostava de mulheres, podia soar a sedução. Eu, na verdade, só procurava saber se o senhor era machista. Desculpe, foi indelicada. Sim, tem toda a razão. Eu gosto é de livros. Eu gosto é das notícias que não vêm nos jornais. Eu gosto é de histórias de encantar. Mas olho que há algumas bem cruéis. Não são só as de terror. Olho que o terror às vezes está aos pés da câmara. Não, eu disse câmara, ouviu bem. Achei que dissesse cama podia voltar a baralhá-lo. E daqui a pouco ainda pensava que tem algum interesse em si. Tem razão, tem toda a razão. Não me lembrei de destacar esse aspecto no currículo. Não pensei que escrever poemas fosse condenação curricular, mas já que pede a minha opinião, compreendo que o senhor não há de precisar de uma pessoa como eu. Repare, eu gosto de olhar para o céu horas a frio. Não, eu disse frio, ouviu bem. Pareceu-me o termo adequado a este diálogo. E sim, tem toda a razão. Eu não devia tê-lo feito perder o seu tempo, desculpe. Desculpe não lhe ter dito mais cedo que só sei ler e escrever. Desculpe não lhe ter dito mais cedo que sou apenas o contrário de um analfabeto. Fila F, lugar 6. Lídia, Paulo Ribeiro. Vem sentar-te comigo, Lídia, na CNB. Vem de todas as cores. Vem como com uma parede negra por trás e fios verdes de luz sobre os cabelos. Vem em queda, Lídia. Vem a abanar a cabeça, a pôr as mãos felizes sobre os pés. Lídia. Sois tantas que às tantas já não sei qual de vós se senta comigo. Vem como um cisne, sem penas nas costas, como mulher com as penas à mostra. Vem abraçar-te a ti mesma em verde e roxo e azul e de vez em quando faz silêncio. Recua, Lídia. Olha que o chão é um puzzle aos quadrados de luz e as mãos do maestro não servem para nada. Pensa no maestro, Lídia. Acreditas nele? Amo-te, Lídia. Amo-te com os tambores ao fundo e estou a amar-te quando vejo Lídia a amar Lídia. Lídia a mexer nos cabelos de Lídia. E de repente o escuro, Lídia. O medo brilha no escuro, Lídia. Há duas companhias em Lisboa que começo a preferir. A tua companhia e a Companhia Nacional de Bailado. Caso de polícia. Eu disse que gostava de ser... Eu disse que gostava de ter sido detetive. E tu, de mãos no volante e as perigosas ultrapassagens do costume, nem hesitaste. Inscreve-te na PJ? Primeiro pensei que era a fórmula mais rápida de me calares, de acabarmos com aquele lamento estúpido de jornalista desempregada. Calei-me. E tu continuaste. Acontecia-me muito. Deves ficar bem de farda. Às armas, meu amor. Às armas. Eu gostava de ter sido uma detetive de escritório, a analisar as pistas do meu pensamento, de óculos na ponta do nariz, livre de trânsito, escondida à janela para ver chegar os inimigos. Tu gostavas que eu andasse para aí aos tiros, a fazer flexões, a recolher amostras de coca, a limpar o nariz à camisa, a encostar a carrinha à porta da tua casa com as sirenes ligadas. Perdoa-me se continuo a fazer pouca ginástica. Se continuo a fazer coisas como poemas de amor. Enquanto tu, de mãos no volante, continuas a entrar na minha rua em sentido contrário.
Muito obrigado, Guilherme. Obrigada. Filipe, como é que alguém que se habituou a participar durante anos a fio em recitais, a ler poemas de outros, vê agora o que sucede, não é? Que tu ouves publicamente vários autores, leitores, neste caso, a lerem poemas teus. Como é que já há essa habituação ou ainda para ti é tudo novo? Eu, a partir de certa altura, já não sinto que sejam meus e acho que cada pessoa que os lê de uma maneira diferente e interessa-me muito perceber como é que as pessoas os sentiram e como é que os leram e que tom é que lhes dão, e a partir daí já não é meu e eu talvez os lesse de outra maneira, mas eu gosto muito pouco de ler as minhas coisas, portanto é sempre a maneira certa, a maneira como são lidos os poemas, como agora foram brilhantemente pelo Guilherme, e é sempre uma... Para nós, autores, é sempre o embaraço não é a leitura, é pensarmos, fui eu que escrevi aquilo e será que vale a pena que as pessoas ouçam? Se calhar, quanto mais se distanciam de ti, da forma como lerias, Sim, mais rico eu e o se Guilherme torna. conhecemos-nos hoje, portanto é muito bonito isso e é muito, e para mim é claro uma enorme alegria ouvir alguém ler o que eu escrevi e alguém que é inteligente e alguém que percebe e que percebe exatamente o que é que eu quis dizer com aquilo e acho que para se ler poesia em voz alta e em público, isso é o mais importante, antes de tudo, é as pessoas perceberem de facto o que leram e às vezes há livros que nos caem das mãos. Eu própria quando estou a ler, a preparar leituras para fazer em público, às vezes há poemas que eu não sei que não vou conseguir, porque não entendi, ou porque não entendi totalmente, ou porque não entendi dentro de mim. E, portanto, é ótimo, claro. O teu mais recente livro, Vem à Quinta-feira, publicado no ano passado, é o primeiro publicado também pela Síria Alvim. Como é que uma leitora devota de poesia, como tu és, calculo que a chancela Assírio tenha uma marca muito forte, não é? Simbólica. O que é que representa para ti publicar na Assírio o primeiro? Sim, é claro que é uma casa onde eu sempre quis entrar, nunca pensei que fosse entrar algum dia, mas não posso negar que metade da minha biblioteca é feita, já era feita, obviamente, e provavelmente a maior parte dos leitores de poesia, de livros de poesia publicados na Assírio e das poesias reunidas, os belíssimos calhamaços do Medo, do Alberto, com o rosto de lado daquelas edições ainda mais antigas e portanto, claro que não posso negar que ter publicado este livro na Síria Alvim foi uma alegria, porque é como entrar numa casa bem habitada, não é? Portanto, de qualquer forma, fui sempre muito bem tratada pela Deriva e, na verdade, quando procurei outras editoras foi porque a Deriva suspendeu a coleção de poesia, preciso dizer-se isto. E, portanto, na altura a Deriva deixou de ter, como algumas pequenas editoras, como aconteceu com algumas pequenas editoras, penso que por isso, de poder dar continuidade à coleção de poesia, mas continuámos com uma ótima relação e eu, na altura, então, publiquei um livro na Não Edições e um livro na Abismo, 2 pequenos livros, e depois este na Sírio e Alvim, e claro que me sinto muito honrada em saber que estou nesta família. Não sei, isso não quer dizer que o livro seja melhor ou pior, quer só dizer que eu estou num catálogo com muito me orgulho de pertencer. Não posso fazer de conta que não sinto essa alegria. O Jorge Sousa Braga, autor de quem muito gostas e sobre quem, não é? Sobre cuja obra fizeste parte da tese de doutoramento, não foi? De mestrado. O Jorge Sousa Braga utilizou uma imagem muito curiosa acerca dos teus poemas que gostaria agora de partilhar convosco, dizendo ele que são quase como teias tecidas por ti e que nós caímos nelas quase como moscas. O que é que te sugere essa imagem? Não me importava de os apanhar a todos numa teia. Claro que eu acho que quando se escreve, o que se gostaria era sempre acho que é importante sermos lidos. Acho que eu tinha tirado uma nota num destes dias que até trouxe para partilhar convosco, porque estava a ler uma Cunaíma do Mário de Andrade e a certa altura ele descreve num prefácio: não sei ter humildades falsas, não, e se publico um livro é porque acredito no valor dele. E, portanto, obviamente, a partir do momento em que nós publicamos e nos atrevemos a publicar, mal ou bem, arrependendo-nos uns anos depois ou 2 dias depois, o livro está na gráfica e afinal já estás arrependido muitas vezes, mas cada livro tem o seu lugar em nós e no nosso trajeto e, portanto, não sei se as pessoas ficam agarradas, isso não faço ideia, como moscas,
numa teia, Mas há outra perspectiva também interessante, que é essa frase, que essa imagem do Jorge Sousa Braga sugere, que é o facto também de a aranha tecer a teia fio a fio. E gostas dessa ideia de ser um poema palavra a palavra, quase como se fosse um fio? Sim, mais do que isso até o que me interessa muito, e eu acho que a poesia não se faz com ideias, acho que se faz com um trabalho de linguagem, e acho que é mesmo importante trabalhar também, partir pedra, e acho que passamos a vida a tentar saber escrever. É muito fácil dizer que se sabe ler e escrever, mas nós continuamos a vida inteira a tentar saber ler melhor e escrever melhor, e mesmo também de aprender a ler, acho que passamos a vida a aprender a ler e escrever. E eu acho que o grande desafio é esse trabalho com a linguagem e é descobrir o que é que onde é que podemos chegar através das palavras, que são a única coisa que eu também sei, acho que minimamente, manusear. E como não sei tocar piano, não sei fazer nenhum desporto, não sei fazer rigorosamente mais nada. É aquele poema que o Guilherme leu, que acaba a dizer, numa suposta entrevista de emprego, que sou apenas o contrário de um analfabeto. Não é que, claro que é irónico, um pouco arrogante, e aquela postura não era necessariamente uma postura coitadinha, era chamar analfabeto, obviamente, como perceberam ao senhor que fazia a entrevista, mas só saber ler e escrever já dá muito trabalho. E, portanto, nesse sentido, o que me interessa mais do que além desse, não é mais do que, mas além desse trabalho de palavra a palavra, desse trabalho com a linguagem, a mim interessa muito depois, do ponto de vista, se quiseres, do estilo, lá como é que isso se chama, não sei se é isso, mas interessa muito um outro trabalho, que é esse do detetive, entre aspas, que deixa pistas para serem decifradas. E, portanto, interessa-me muito, desde sempre, aquilo que é aparentemente simples. E o que eu acho estranho é que eu acho que agora é que estou a começar a complicar. Agora, no que estou a escrever agora, depois deste livro, sinto que estou a complicar tudo outra vez. E, portanto, acho que fui tentando simplificar, e o que eu queria mesmo era nessa simplicidade, não foi uma coisa programada, mas o que me interessava era ir deixando pistas que eu própria, às vezes, conseguisse decifrar, sabes? Como se cada poema fosse um lugar onde eu própria tentaria decifrar-me e decifrar o que ali estava. E, portanto, acredito que em tudo o que eu escrevo há camadas e camadas que eu própria às vezes esqueço, e quando releio me espantam de vez em quando, e o que me interessava muito era continuar a espantar-me. E, portanto, não pretendo continuar a escrever o mesmo livro a vida inteira, como acho que acontece com alguns criadores a todos os níveis. E quando não houver nada para dizer, se calhar o melhor Calmo. Sim, isso era acho o que eu queria conseguir. Gostaria de ter esse discernimento, que era... aliás, a última vez que me entrevistaste, que falámos para o JN há um ano, mais ou menos. Exatamente. Quando das quintas de leitura, que o silêncio muitas vezes é a melhor forma de comunicar. Sim, e na verdade este livro, o primeiro poema deste livro, que penso que o Guilherme vai ler mais à frente, começa a conversa a dizer tem paciência, no fundo é uma nota de intenções, como se chamaria no argumento, não é? Mas que era a intenção de me calar e de sobretudo tentar não escrever nada durante esse tempo de reflexão depois da escrita deste livro, que foi lançado mais ou menos há um ano, e depois fui escrever 800 páginas para uma série de televisão, mas pronto, prometi calar-me e não escrever, e depois escrevi quase o Guerra e Paz em mau, porque no sentido em que não era uma obra literária. Mas, no caso da poesia, eu queria muito, depois deste livro, como também inclui textos, alguns deles que estavam dispersos e que têm algum espaço temporal, fazer algum silêncio, e fiquei contente quando me lembrei que falei contigo e te disse isso há um ano, e desde então tenho aparecido menos e tenho escrito, comecei a escrever agora há muito pouco tempo, outra vez poesia, mas estava a precisar de me calar durante um tempo e de perceber o que é que eu queria escrever a seguir, não como ideia, mas como essa quase visitação, parece quase espiritual, mas para não estarmos constantemente a repetir-nos e a escrever o mesmo livro, porque isso horroriza-me. Porque há uma maneira fácil de fazer isso. Todos nós podemos tornar-nos imitadores de nós mesmos, profissionais. Portanto, a mim custa muito quando vejo a obra de qualquer criador, em qualquer campo, e como jornalista que fui durante anos, ainda por cima no campo da cultura, isso acontecia muito, não é? E de repente, nova exposição, ou novo filme, ou novo livro, e vais entrevistar, e é o mesmo, mais ou menos. Exato. Temos que nos desafiar. E isso é muito difícil. Portanto, o que eu gostaria, não sei se vou saber fazer isso, era sem qualquer medo,
de mudar e de me sentir, quando me sinto bem, quando já estou na zona de conforto, era sair e ir para outra qualquer. É a altura de estendermos a conversa a mais um convidado, embora ele se sinta mais confortável longe dos palcos. Programador cultural bem conhecido de todos, é um dos grandes responsáveis do grande êxito ao longo dos anos das Quintas de Leitura. Senhoras e senhores, João Gesta. Obrigado pelo convite, Filipinha. Cá estamos, não é? Mais uma vez. Eu não estava a mentir quando disse que prefere estar mais discreto, Sim. mas no fundo a instigar quase tudo. Eu sei que o João preparou uma surpresa para nós e se sentir à vontade. Eu hoje de manhã estava a fazer um pouco um resumo das vezes, já foram para aí 4 ou 5 que apresentei livros da Filipa. E comecei a reunir num papelzinho as ideias-chave de todas essas intervenções e que batem em pontos decisivos da escrita da Filipa. Desde logo, que é determinante, que é o humor. Diga-se até, em abono da verdade, que o momento mais extraordinário e hilariante das Quintas de Leitura foram exatamente com a Filipa Leal, ao longo destes 15 anos. E eu passo a contar porque foi uma história extraordinária. Nós estávamos a jantar com a equipa e com os artistas, e eu disse à Filipa: olha, por acaso hoje quem anunciou que ia estar presente ele gosta do Jorge Sousa Braga, que se falou há pouco, foi o presidente Pinto da Costa. E a Filipa não ligou absolutamente nada e disse: pois, e o Papa se calhar hoje também aparece e não sei o quê. Pronto, a coisa passou. E a verdade é que quando ela entra em palco, meia hora depois, dá de frente com o Sr. Pinto da Costa, que é um amante de poesia em geral, ele diz muito bem, e do Jorge Sousa Braga. O Jorge Sousa Braga tem aquela coisa de esta cidade não é uma cidade, é um vício. E ele talvez, se bem que a sessão não era essa, era o poeta nu. Então a Filipa encara, porque ele realmente estava num lugar, nós demos-lhe um lugar de algum destaque, e começa a rir, e não conseguia começar a ler os poemas, de modo que o recital esteve interrompido 10 minutos, a Filipa riu à vontade, já estava a sala toda a rir, veio em sua ajuda os outros 2 dizeres, a Sandra Salomé, que inclusivamente dizia: Filipa, respira fundo, não era? Respira. Esquecemos que tínhamos os microfones ligados e, portanto, eu ria e a Sandra respira e tal. Eu não acredito que isto está ligado, e era assim tudo. Exatamente, e depois a coisa lá recomeçou a custo, porque a meio ainda te riste mais um bocadinho, mas foi uma sessão divertidíssima. Uma outra vez fomos, não sei se te lembras, a Paredes, com um coletivo que tínhamos, uma série de pessoas que se chamava, já adivinhávamos a desgraça que vinha aí, chamava-se Caixa Geral de Despojos. Bom, e pronto, o que é notável, porque isto foi há 8 anos atrás, portanto estávamos muito à frente do... Visionários. Exatamente, visionários, estávamos muito à frente, mas o poeta é exatamente isso, é o que vê primeiro. Exatamente. Vê primeiro e vê mais longe. Os economistas são bons a prever o passado. Exatamente, portanto... E então a Caixa Geral de Despojos foi solenemente a Paredes, onde fomos muito bem recebidos, e uma das cenas, enfim, era uma amiga nossa, a Maria Black Soares, com um animal, com um cão, era o Froz, que nós dizíamos que simpático animal, e ele fazia... E eu, a certa altura, apesar de tudo, com a minha idade, dizia: Maria, mas não haverá perigo do animal, às vezes,
saltar do teu colo e, enfim, comer alguém da plateia. Não, ele é um animal relativamente simpático. É verdade que já comeu uns gatos no quintal, é verdade que ataca de vez em quando o meu namorado, mas isso é por ciúmes e não sei o quê, mas ele é mais ou menos, é um animal mais ou menos, bom. Começa o recital e nós estávamos a dizer, entras tu, e a Filipa tinha desaparecido. Quando demos conta, estava a Filipa em cima de um armário, mas um armário relativamente alto, e o animal cá embaixo, assim sentado, e de vez em quando olhava para a Filipa, e a Filipa, portanto, no momento de entrada da Filipa, fomos buscá-la em cima do tinha que entrar em do palco, armário. mas o animal ficou ali e não... Pois, porque o animal tinha sido esquecido, porque o número do animal era É só que ele no fim. rosnava Então sempre que eu deixaram. tentava descer do armário. E a Filipa As não coisas dos armários são desceu, muito corremos complicadas. quase paredes todos, mas onde estará a Filipa e não sei o quê, coisa, e fomos resgatá-la. É verdade. Portanto, digamos A Filipa entrou quase no início das quintas, não é? Sim, Estamos sim. a falar de quê? 2003? A Filipa entrou em 2002, exato. 2002. És uma veterana, pelo menos aí. Sim. Também na destruição do ciclo, como se viu, não é? Sempre comigo que as coisas correm um bocadinho mal. Licença, então, Claro onde eu refiro isso, leio aqui um pequeno... É uma coisa de Será um prazer 5 ou para 6 todos nós. minutos, onde falo exatamente nesse encontro com a Filipa. Bom, e começo exatamente por isso. Conheci a Filipa numa tarde solarenga de setembro. Esvaía-se sem graça o ano de 2002. Combinamos então a sua primeira atuação nas Quintas de Leitura do Teatro Campo Alegre, onde meses depois viria a ler com grande brilho um poema do António Maria Lisboa. Lembras-te? O Rêve Oublié, não é? Neste meu hábito Muito surpreendente. de trazer de costas neste meu hábito vazio surpreendente, e refletir, de possuir um trampolim. Exatamente. Esta minha mania de dar o que tu gostas e depois esquecer-me irremediavelmente de ti. Mas isto são coisas que a pessoa decora quando tinha memória. Agora já não sei onde é que colocar. Ai, não trouxe. E, portanto, a Filipa estreia-se nas Quintas de Leitura com este poema também extraordinário do António Maria Lisboa. E eu lembro-me que nessa tarde, no barzinho do Planetário, lhe contei uma história. E é uma história que é normal. Eu estou muito marcado, a minha geração foi muito marcada pelo maio de 68. E realmente, em plena crise francesa, o general de Gaulle, tentando de algum modo acalmar as coisas, chama ao Elíseo, ao Palácio, não é? Presidencial, o líder do movimento estudantil, Daniel Cohn-Bendit. Um jovem de 23 anos, estudante de Sociologia, filho de mãe francesa e de pai alemão, e Daniel Rouge para os amigos. E pergunta-lhe, mas, meu amigo, afinal, o que é que vocês querem? E o Daniel Cohn-Bendit respondeu-lhe, queremos tudo já. E eu digo que a minha amizade com a Filipa cela-se assim à volta de um slogan revolucionário. Queremos tudo já. Ou então, indo até um pouco mais longe, sejam realistas, peçam o impossível, que é exatamente o que às vezes a Filipa faz. Há uma história, não é? Que eu te contava de aparecer-nos também, assim, no jardim qualquer ali da Cordelaria, o gênio que tem que da lâmpada, que dá a coisa, e dizer, Filipa, escolhe vou-te conceder três desejos. E a Filipa diz, olha, desculpe, mas não podem ser 4. Portanto, isto é a Filipa Leal. A Filipa e eu aprendemos desde esse nosso primeiro encontro, que só poderemos permanecer humanos se tivermos uma visão radical do mundo. E eu sobre isto não tenho dúvidas nenhumas. Talvez inspirada e possuída por este espírito radical do maio de 68, a Filipa ousou e venceu. Exigiu tudo à vida, encostou um verso seu à garganta da vida e ela, rendida, deu-lhe quase tudo. É uma das vozes mais importantes da nova poesia portuguesa.
É pela voz inconfundível da Filipa que passam quase todos os dias algum dos momentos mais belos da poesia portuguesa. É uma acutilante e brilhante jornalista cultural e, mais recentemente, revela-se como é guionista, que se diz, não é o que tu fazes? Sim, argumentista, guionista de sucesso e muito requisitada. E melhor do que tudo, tem a seu favor que é a sua alma secreta. Não é uma arma, é mais do que isso, é uma alma secreta. É um humor esfuziante em alguns dos teus poemas, mas o que eu gosto mais é, ó Portugal, o teu produto interno é bruto. Acho extraordinário. Bom, para falarmos da poesia da Filipa, recorro a um pequeno texto do Baudelaire. O Baudelaire conta a história de um poeta que vai atravessar uma rua de Paris e perde a auréola. E, em vez de voltar atrás, prossegue assim, não é? E então o Walter Benjamin pega nesta história do Baudelaire e diz: ao perder a auréola, o poeta desce do seu pedestal imaginário para vir ocupar um lugar no meio da multidão, ao lado de nós, que é exatamente esse lugar em que tu estás. É aqui que a Filipa e a sua poesia se situa. Nunca me canso de dizer isto do António José Saraiva, que vão ser da base, que vão ser da multidão, que vão não ter de andar sempre, esta coisa que agora anda toda a gente, em bicos de pés, a tentar ter visibilidade, não é? Que vão não ter de fugir para a frente, nem mesmo para a frente de mim próprio. É isso que tu fazes brilhantemente. A escrita da Filipa situa-se numa tradição moderna que retoma este imperativo do Baudelaire, portanto, vous n'avez pas le droit de mépriser le présent, portanto, os poetas não têm o direito de desprezar o presente. A poesia da Filipa é radicalmente urbana, faz constantes alianças com a prosa, de resto em ti é completamente impossível saber se estás a escrever prosa ou poesia, porque elas confundem-se ou complementam-se, dá atenção à língua do cotidiano e à própria dimensão social da vida cotidiana. E passas muitas vezes da lírica à discursividade e da discursividade à lírica. Portanto, é também uma característica da tua linguagem. Na poesia da Filipa, a poesia da Filipa tem o cotidiano como ponto de partida, mas esse cotidiano é muitas vezes transfigurado, é ampliado e é transtornado. Na escrita da Filipa, e agora isto já sou eu a delirar, não é? As borbulhas são pontos de exclamação, os lábios são trampolins para o infinito, os olhos são archotes para comer a noite à traição. E o suor é um rio que desagua e não desagua no mundo, no mar da tranquilidade. A escrita da Filipa é líquida. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu não convivi assim muito de perto, mas tive 3 ou 4 conversas com o nosso querido vereador, Paulo Cunha e Silva, que me dizia uma coisa muito bonita e que te revelo. Dizia que os 2 grandes nomes das mulheres da poesia portuguesa, da jovem poesia portuguesa, eram a Filipa Leal e a Golgona Angel. E ele dizia que a uma distância grande, e apreciava-te muito por este conceito, que não era bem, ele não tinha bem o mesmo conceito que tu, mas a ideia da cidade líquida, não é? Quando há uma cheia, o rio entra e ocupa os espaços todos, mesmo, e se lhe fazemos oposição, ele vai e derruba isso tudo. Ele tinha essa concepção da cultura. A cultura, no fundo, é tudo. Pode-se estar a discutir economia numa perspectiva eminentemente cultural. Isto é discutível, mas é o que é, e ele apreciava-te muito por isso. A escrita da Filipa é líquida, é torrencial, é viciante, crava nas garras certeiras
crava as garras certeiras na correnteza indomável da vida. A escrita da Filipa não tem pé, a escrita da Filipa apanha-nos muitas vezes com a solidão nas mãos. A solidão, que é outra característica importante da tua escrita, atravessa a praça triunfal, ganha cor, ganha corpo e invade-nos todas as artérias. Só o amor a pode deter. Só a caneta da Filipa pode inverter o rumo inexorável da história. Debruçada numa das varandas da cidade, a Filipa, com o seu sorriso contra todos os riscos, obriga o Douro a correr para o Pérola Negra. Ainda não acabou. Debruçada, e vou já acabar, numa das varandas da cidade, gritas para a multidão: Trump, amigo, o cangalheiro está contigo. Obrigado. Era isto que queria dizer isto és tu, é o teu humor. Uma análise muito certeira e sobre a qual não sei se a Filipa quer pronunciar-se. Não, eu quero agradecer muito ao João. Isto começa a parecer uma loucura, porque eu, para mim, seria sempre o João a apresentar todos os meus livros, e de certa forma foi, quase sempre. Mas a única coisa em que eu acho que mudei um bocadinho de tudo o que tu disseste é que eu hoje em dia acredito menos no gênio da lâmpada. Então, antes eu pediria, quando ele diz quero 3 desejos, eu diria não podem ser 4. Hoje em dia acredito menos, portanto diria, ok, você promete 3, acha que pelo menos 1 dá para ser. Portanto, Negociável. acho que é só nisso em que eu mudei. Cuidado, Mas se não, pediria os 4 na mesma, só que como já não acredito tanto nos génios das lâmpadas, mas obrigada, João. Okay. Depois desta análise, como disse, tão certeira e contundente, ficamos com vontade de escutar novamente os poemas da Filipa Leal. Por isso, chama até nós, se faz favor, o Guilherme Gomes. Europa. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove, reparaste? É o próprio céu a desistir de ti. E mesmo assim tu disparas, só sabes disparar. Estás enganada, Europa. Envelheceste mal e perdeste a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas, não é contra o inverno, nem sequer contra o insólito, contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara, Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes até atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira, mas os teus filhos não querem gravatas. Os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes dês a sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove, reparaste? A terra está seca. Nem abraçados à terra conseguimos dormir. Enquanto te escrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga. Mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que os vás adormecer. Eu acreditei em ti e tu roubaste-me o futuro e o dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar. Para aprender a chorar. Juntaram num jantar de escritores um crítico literário, um poeta zen, uma poetisa dada à música contemporânea, uma produtora de espetáculos de fusão e eu. Eu era, naturalmente, a mais alta representante da poesia lamechas. Eu era a da voz grossa, a que lia os poemas deles pelas esquinas da cidade. Eu era a que fazia pausas para o cigarro, a que não tinha companhia para tanto mar, tanto frio, tantas interrupções de medo e nicotina. Talvez alguém tenha falado de tristeza, é um tema que me interessa. Eu não sei chorar, disse. Nunca aprendi a chorar. Aflijo-me. Fico com falta de ar.
Quero chorar muito, mas acabo por chorar pouco, porque tenho medo de me engasgar e morrer. Oh, riso geral. Esta poeta Lamechas é tão engraçada, tão dada à autoironia, tão menos lamechas do que nós pensávamos. Nessa noite chorei muito. Lisboa-Porto. Dormiu bem? Perguntava a mulher sentada ao meu lado no comboio. Eu vinha a dormir há 2h30. Eu punha o despertador para não passar o Porto. Eu tinha insónias, desculpe, aproveitava a viagem para adormecer. Ela vinha de visitar uma amiga que vivia entre Lisboa e Paris. Ela gostava muito de conversar. Ela acreditava que é preciso desconfiar das pessoas caladas. A minha nora, por exemplo, antes de casar estava sempre calada e agora fala demais. Antes de casar só fazia que sim com a cabeça e agora manda no meu filho, manda no meu neto, manda em mim. Ela tinha uns 60 anos e apreciava a viagem, as vistas. Parecia-lhe o sono uma perda de tempo. E ainda agora passámos por um campo de abóboras. São João. Lembro-me que o Miguel saiu com o manjerico debaixo do braço. O manjerico pertencia ao restaurante na Batalha, como os cães pertencem aos seus donos e os humanos aos seus amantes. O Miguel roubou o manjerico, é certo, mas o dono do restaurante devia ter estado mais atento. O dono do restaurante já devia ter idade para saber amar as suas plantas. Quinta da Boa Vista. Caixas forradas de veludo e lantejoulas, candeeiros antigos colados de recortes, lunetas, cofres sem tesouro, retratos do bisavô de ninguém, chaves de porta nenhuma. Lembro-me da tia louca que vivia aqui. Lembro-me dela aos gritos na cama. Lembro-me tão bem de ser pequena e de ter medo. Está doente, diziam-me. Não aceites as bolachas que te dá. Eu aceitava e escondia-as para as deitar fora. Só a víamos uma vez por ano, não queria feri-la todos os natais. A tia louca morreu há muito tempo. Diziam que roubava garfos em casa das pessoas e que dava de presente frascos de perfume a meio. Eu não lhe tinha amor. E era demasiado cedo em mim a morte da tia louca, que nem era minha tia. Não me era nada. Não era nada a ninguém. Nem a si mesma. Esquecia. Aos 36 anos aqui estou a reparar na estante da tia louca. Essa que tinha um quarto só para rezas e altares. Um exemplar de Humilhados e Ofendidos, outro de Madame Bovary. Eu vi logo que alguém lia nesta casa. Estou bastante inclinada para a tia louca. Tem paciência. Estás há 34 anos a dizer palavras. É natural que te canses do ouro carregado nos dentes ciganos, do poema. Cala-te um bocado junto ao mar, já tão cansado de lirismo e de piratas amadores, exausto de motivos para a fina poluição do verso. Aluga um moinho, compra umas cerejas frescas, um salpicão, a vinha do tempo dos avós. Leva contigo 1 quilo de castanhas, o disco da primeira separação, o teu par de patins amarelos. Vê se dormes. É preciso dormir mais do que calar. Endireita as costas e a mala breve. Rega suficientemente as plantas que vais deixar morrer. Põe-te na estrada, cala-te um bocado e faz-nos a todos um favor. Não escrevas uma linha enquanto estiveres lá. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Como disse no início, esta sessão é invulgarmente preenchida, porque a prova disso é que temos não um, mas 2 convidados especiais.
Com Filipe Leal, ele partilhou redações de jornais há muitos anos, mas mantiveram um vínculo e amizade. Jornalista e produtor na área da cultura, tem uma especial predileção pelos livros e pela poesia. Senhoras e senhores, Nuno F. Santos. Olá, boa tarde. Bem-vindo, Nuno. Obrigado. A Filipa dizia que, há bocadinho, confesso-vos, não sei se posso dizer isto, que ao fim de tantos anos a ler poesia e passar por isto nunca deixava de estar nervosa. Acontece o mesmo comigo sempre que eu não tenho estes anos todos de dizer poesia nem de estar nervoso. A única coisa que fico nervoso é para ver por quanto é que o Sporting perde ou não. Neste caso, estou aqui e antes que fique sem bateria e que esta memória, por isso é que eu estive a fazer, não estive a ver resultados, etc., nem combinações, estive a tentar escrever qualquer coisa que depois pudesse ficar aqui como nota sobre aquilo que é a Filipa. Não sei se posso e depois, Claro que sim, a partir Nuno. daí... Sim, sim. Ok. Se tiver erros, os ortográficos não se veem daí. De qualquer das formas, a minha história com a Filipa, e acho que isto define um bocadinho, é uma história de perda contínua. A primeira vez que a perdi foi quando eu olhei sentada a parecer mais formiguinha do que é, pequenina, irritante de concentrada, como um detetive a escrever de óculos com o barulho do teclado. Foi numa redação, no 1º de janeiro. Perdi-a porque a julguei de preconceitos, vinda do Westminster, a confundir naquela pequena redação cheia de tudo, de detetives analfabetos de poesia como eu, a julgar a Filipa jornalista, precisamente detetive de escritório. A julgar essa menina a entrar em sentido contrário, vinda do Winchester, que não tem nada a ver com Westminster, que a ignorância é das coisas mais bonitas que podemos ter quando vemos numa redação de jornal extinto ou semi-extinto alguém que escreve informação, que escreve sobre cultura, que traz as entrevistas desse mundo de palhaços tristes e felizes por serem precisamente poetas. Antes da primeira perda, houve outra, que foi não a ter convidado imediatamente para o café do lado, na Rua Coelho Neto, uma das mais feias do Porto, a rua. O café onde ela veio, meio ano depois, das mulheres de pernas muito longas e cigarras, e os homens mais velhos, aparentemente grandes detetives, e muitos deles hoje belíssimos jornalistas desempregados, a quem esta menina espantada deu poesia e recebeu pistas, como numa trama do Cardoso Pires. Não demora muito mais. Depois perdia após uma viagem de carro um Renault 5 a caminho da Póvoa de Varzim e de um casino numa cerimónia do Suplemento de Cultura das Artes e das Letras. E apaixonei-me, apesar de ser um pinga-amor, levem-me a sério, por favor, num dia de chuva e durante uma viagem de perda, porque me perdi a ouvi-la por entre a água e o caminho que não queria conhecer. Ela entrou e desapareceu. Só me lembro de a ter visto de gala e ao telefone várias vezes, enquanto lhe perguntava se estava bem, do coração, e ela a mim. O tempo passa e não passa com ela. Sim, os poetas arranjam emprego. Depois de me despedir da função de assessoria sem rede, telefonaram-me para trabalhar no Câmara Clara da RTP2, assim, do céu, cinzento como potes de mel, como a Filipa. Já eu sabia que ela era a mulher linda, de pernas longas e palavras ainda maiores, quase sempre do seu tamanho. A voz que ela tem faz-nos parecer pequenos. E aquilo que ela é faz-nos sentir, paradoxalmente, que somos todos do mesmo tamanho. Por isso é que durante tantos anos, e até agora, prefiro só ler um poema de vez em quando, para não a conhecer nem ler coisas dela que sinto que já conheço tanto de ciúme de querer ser assim. Vivo com ela, contigo, não sabes, diariamente, sem falarmos durante anos, e escuto sempre a voz dela a ler os meus textos porque ela me faz sentir que sou uma mulher de pernas longas também. Perdi a Filipa para Lisboa, nestas 3 horas tão longas de saudade ou o problema de ser norte. E é bom estar assim a perdê-la todos os dias, para de cada vez que vir o seu nome ou a sua imagem, seja onde for, saber que ela vai voltar nos momentos menos preciosos, para me dar serenidade e fazer festas na parte do cérebro onde está o vício. O melhor de perder alguém é saber que ele nunca desaparece de nós e que a memória ganha finalmente sentido. Ligou-me já 2, 3 dias antes a dizer, vem. E eu não vim por gratidão.
Vim para ser publicamente alguém sereno e, sobretudo, uma mulher de pernas longas. Essa foi a obrigado. Foi uma forma um bocado infabulada de não me esquecer daquilo que ia dizer. Desculpa, porque Não, de perfeito. facto é exatamente Foi isto. A indulgente. Filipa é alguém que... Quantos anos é que trabalharam no janeiro? No Foram janeiro, poucos, mas intensos, Nós, na certamente. verdade, além de nos termos perdido um ao outro, já não viam-no há algum tempo mesmo. Não é possível. Perdemos o 1º de janeiro, mudaram-nos a fechadura, portanto, e depois quando fomos para a Câmara Clara, avisei também logo a Paula, cuidado que sítio onde nós entremos há de fechar daqui a 3 ou 4 anos. pois foi. E assim foi, portanto, nós já fechamos dois sítios, um jornal e um programa de televisão. A biblioteca Nós vai fechar somos daqui a umas semanas. uma parelha perfeita, portanto, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, desejamos-lhe o melhor. Mas, como o João sabe, também já destruí algumas quintas de leitura, por isso não sei, desculpem se acontecer qualquer coisa. No fundo, acho que eu trabalhava no janeiro, que é só para partilhar o 1º de janeiro, muitos de vocês conhecem, outras pessoas não. Eu, por exemplo, não conhecia quando fui para lá estagiar. Ou seja, primeiro ia estagiar para a TSF com o Fernando Alves, e eu estava já em Lisboa, fantástico, tudo bem. De repente disseram-me, desculpa, não pode ser, vais ter que ir para o Porto, para o JN. E eu, JN, opa, está bem, pronto, mas é o JN, ok. E de repente, já a chegar ao Porto, disseram-me, não, afinal vais trabalhar para o 1º de janeiro. Mas o 1º de janeiro ainda existe, isto é em 98. Sim, existe. E quando entrei era de facto uma redação, no verdadeiro sentido da palavra. Ouviam-se impropérios, muitas asneiras, nós tomávamos conta do dinheiro que era para gerir ao fim de semana, aprendemos a crescer depressa, fazíamos aquilo que se chama a volta, que é telefonar para 550 números de telefone a perguntar se existe alguma ocorrência e, como bons jornalistas, se não existe nenhuma ocorrência, nós inventamos uma ocorrência. E aí, claro que a arte de escrever é diferente porque, por exemplo, quando faltam 150 caracteres para preencher uma coluna, por exemplo, nós, em vez de colocarmos indivíduo foi assaltado através de esticão, temos indivíduo de etnia cigana foi assaltado de esticão. Esta etnia cigana preenche-nos logo e por isso é que existe algum... Sim, no isto fundo não é era o contrário, suposto dizer, é o contrário da poesia, não é? Na Sim. poesia estamos a sintetizar e no jornalismo, quando não é interessante a notícia, temos de esticar e, portanto, toda a gente acha que nós estamos a sintetizar nos jornais. Sim, mas não mas estamos. havia uma particularidade no 1º de janeiro que eu acho que mudou bastante a minha vida e a minha capacidade de concentração, como estavas a dizer, que a tua primeira impressão de mim foi um ser irritantemente concentrado no computador, é que aquilo era tão barulhento, o open space onde nós trabalhávamos era tão barulhento que eu aprendi a desligar em qualquer circunstância. Portanto, se eu, por exemplo, se eu agora quisesse, vocês continuavam e eu era capaz de começar aqui a escrever qualquer coisa e nunca mais reparar que está gente à minha volta. Trabalhar em redações dá-nos um lado de uma experiência mental estranhíssima. Não sei se tu tens ainda essa capacidade, agora ainda por cima com filhos, é mais Sim, tem que tiveste ter. mesmo de ter, mas que é conseguirmos escrever e desligarmos, quando temos que escrever, desligarmos absolutamente tudo. Não precisamos do ritual silencioso, vela acesa, numa mezanine que não existe, não é? Numas casas espetaculares que os poetas de algum dia nos filmes têm. Mas entraste depois de 98, não foi? O Sim, Nuno sim. entrou em 98. Sim, eu só entrei em 2001, o meu primeiro estágio no Porto foi na Tinhas Rádio acabado Nova. o curso em Inglaterra? Sim, primeiro estagiei na Rádio Nova, onde cheguei a entrevistar o João sobre as quintas de leitura como jovem estagiária na Rádio Nova, que adorei a experiência, e depois fui pesquisar e descobri que o 1º de janeiro também ainda existia, que eu achava que também já tinha fechado, mas como estava aberto, e era o único no Porto que tinha um suplemento literário, portanto a única coisa que me interessava, confesso, era o suplemento, que foi depois o Nuno, era subeditor de cultura. Sim. E, portanto, fui trabalhar, foi o meu editor. Como é que a redação viu essa figura que caiu lá, não é? É isso. Mal, pelos vistos, no início. Não, Não, além do que Acabou de escreveste confessar, aí, eu não sim. sabia Não, que ele tinha tido este preconceito todo. Não, há uma coisa Senão não pelo tinha menos convidado hoje. Sim, não foi? exatamente. Há uma coisa, pelo menos a redação do 1º de janeiro... Olhaste assim para mim, não? Não, mas depois tinha coisas boas também. resolvi. A questão das redações, não sei como é que é a redação do JN agora, ou como é que são as redações. Houve, inclusivamente, o Hélder Pacheco chegou a ir, nos últimos tempos de janeiro, chegou a ir fotografar a redação, porque era, de facto, uma redação antiga, daquelas que nós vemos nos filmes
nos filmes norte-americanos e tal, aquela coisa de Hollywood, muito hollywoodesca, sobretudo aquela questão de estarmos numa espécie de uma selva onde temos determinado tempo para fazer uma coisa. E a gritaria era total, não é? Podia Sim, haver gritaria total. Tipo, uma fotografia ao baixo, por favor, não é ao alto, porque esta não pode ter mais de 300 caracteres e agora temos que ir para a gráfica porque são 10 e meia. E, portanto, tinhas que aprender a desligar porque tu tinhas um texto de 1500, não sei o quê, para escrever, com toda a gente aos gritos, que eu achava uma coisa extraordinária, por acaso, no princípio. É extraordinário. Às vezes as pessoas zangavam-se mesmo, outro dia tinham de estar bem, mas existe esta coisa de alguém que, pelo menos havia uma forma de analisar que era, havia sempre, ou pelo tamanho das pernas, as mulheres, os homens, pela carteira que traziam às costas, que era um bocadinho o estilo, ou pelos óculos, e também lembro-me que a Filipa então tinha este estar super concentrado não quero saber, não quero tomar café, não quero sociabilizar, eu estou a escrever. E, portanto, com uma questão dos óculos, era aquela imagem da formiguinha mesmo. E foi muito curioso que a formiguinha, a partir do momento em que tem uma voz e em que fala, nós percebemos aquela coisa, então espera aí, estamos com este vozeirão, eu sinto-me pequenino mesmo. E no jornal, e isso é muito importante, porque existem já aquelas camadas já pré-concebidas e pré-feitas, que às vezes vêm com... Há muita política dentro dos jornais, aliás, estão aqui pessoas que sabem exatamente disso, dos jornais, das televisões, etc. Há muita política, muitas camadas, e é muito engraçado como é que alguém como a Filipa entra e nós olhamos para ela, pelo menos eu olhei para ela, como um ser... Não é necessariamente diferente, mas alguém que, sendo igual às outras pessoas, sendo igual, nos faz sentir exatamente iguais. Tem alguma coisa de diferente e sim, havia um preconceito, porque não vinha da faculdade de letras, ou não sei o quê, quando vais ver, estou a brincar, Winchester, Westminster, não é? E, portanto, tens ali um bocadinho este preconceito que eu acho que, eu confesso que foi um preconceito, que depois, quando eu fui vítima de bullying, mas não reparei. Exatamente. Estava tão concentrada a escrever o meu texto que não reparei. Chamado bullying Mas silencioso. desconstrói-se a partir do Isto momento... é o auge do otimismo. Eu estou a saber agora que fui vítima de bullying no 1 de janeiro e não notei. Isso Exatamente. E sobretudo de mim, que é uma coisa... Já agora, Filipa, porquê o jornalismo e não, por exemplo, as letras? Já voltamos. Sim. Porque o jornalismo é uma forma... As letras em que sentido? Dar aulas ou... Sim, o curso de letras acaba por ir parar a... Sim, porque no fundo o jornalismo era uma ferramenta, era como aprender a pescar, mas era uma forma de ter... Para já eu sou uma curiosa compulsiva, portanto o jornalismo interessava-me, porque era uma alternativa profissional que poderia ser interessante, porque ia poder conhecer histórias novas e escrevê-las depois... Mas só por isso foi uma escolha profissional, digamos assim. Vamos avançar um bocadinho no tempo, porque falamos não do jornalismo, mas da produção de documentários. Nós tivemos a ocasião de ver há cerca de 2 anos um excerto daquele belo documentário que estavas a preparar acerca da Ana Luísa Amaral e desafiava-te agora, se fizesses um documentário sobre a Filipa, em que tons é que seria? Como é que seria um documentário sobre a poesia e a figura da Filipa Leal? Isso é uma... Como eu costumo ver na televisão e nos canais. Isso é uma pergunta muito difícil mesmo. É uma pergunta de resposta quase... A resposta é difícil, mas eu vou tentar dá-la muito rapidamente. Eu acho que, infelizmente, esta é mais uma relação de perda. Porque aquilo que a Filipa faz, aquilo que a Filipa é, enquanto jornalista... Lembro perfeitamente, muito rapidamente, que enquanto jornalista no Câmara Clara, as quintas de leitura estiveram lá com a Filipa também, a ler. Ou seja, era jornalista e ao mesmo tempo estava a ser dizer e poeta. E isto poderia ser visto como uma arrogância, mas não, é um preenchimento de espaços de uma forma serena que a Filipa faz constantemente. Fazer um documentário sobre a Filipa seria algo que... muito difícil para mim, que poderia levar a uma perda irremediável, que é esta questão daquilo que eu disse há bocadinho. Achar que... Eu como acho que a conheço, como acho que só tenho que ler um bocadinho de cada vez dela. E, por exemplo, nós temos esta relação de... Somos amicíssimos mesmo, até já tive uma paixoneta para além do bullying, estás a ver? Estou hoje a ter muitas verdade. E esta questão de estarmos, se calhar, meio ano sem falarmos e de repente a Filipa ligar-me, nesta questão, às vezes, Lisboa-Porto, que não é assim tão de longe, mas as 3 é muito mais do que 3 horas. E não estou a falar contra Lisboa nem contra Porto, é muito mais do que 3 horas. Uma coisa mental, não é? Uma coisa mental e é uma coisa institucional, às vezes, também, que é, eu perdi a Filipa para lá. Neste caso,
eu sei que se entrar em tudo aquilo que eu fizer com a Filipa será como despir-me a mim. Ou seja, será como mostrar a minha intimidade. Porque tudo aquilo que eu fizer com ela, seja em documentário, seja escrever sobre ela, e que já aconteceu algumas vezes, é um ato fantástico e doloroso ao mesmo tempo, de prazer, no sentido em que eu tenho que me mostrar. E eu tenho que me mostrar e tenho que mostrar essa minha intimidade, porque não há nada nela que eu não quisesse ser. E, portanto, tornava-se uma coisa absolutamente subjetiva. E, portanto, perderia esse contacto que eu acho que temos de ter enquanto jornalistas e enquanto produtores culturais, seja o que for, de alguma distância em relação ao objeto artístico, em relação à pessoa, à artista. E por isso acho que será impossível enquanto a admirar. Um dia que eu fizer isso será o dia em que eu já consigo manter alguma distância. Eu não falei dos documentários em vão, porque também são a ponte ideal para falarmos de uma outra faceta da Filipa. Já falámos da poesia, que por si só daria para esta sessão toda, sem dúvida, e já aflorámos também a questão jornalística. A sessão, infelizmente, não se pode prolongar muito mais, mas gostaria de abordar muito esta faceta do argumento, do guionismo. Eu julgo que é uma imagem programada, pelo menos fizemos chegar, sobre um excerto, um trailer da série Mulheres Assim, que está em exibição, que a RTP exibiu muito recentemente. Convido-vos agora a vermos esse pequeno excerto, um trailer. Sabe onde é que ele pôs a caixa de ferramentas? Luísa, o que é que está aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer, então? Esta casa é minha, essa cama é minha, o marido é meu, até você, de certa forma, é minha, que eu casei com um comunhão de adquiridos. E ainda não assinei os papéis do divórcio. Não? Não. O Zé Carlos não lhe disse. Vou assinar hoje, esteja descansada. Vim precisamente à procura da minha caneta, esqueci-me da minha caneta da sorte. Há quanto tempo é que está aí? Há tempo suficiente para matar, para morrer, para perceber que você não ressona como ele. Como é que eu aguenta? Como é que você entrou? Uma advogada. Essa pergunta... A pergunta está correta, é suficientemente vaga para eu me espalhar, mas eu vou tentar responder. Então, eu entrei por amor, como você, espero, como toda a gente, e agora acabou tudo. Portanto, eu vou sair ao fim de tantos anos de casamento, sem amor, sem esperança, mas preciso mesmo da minha caneta. Eu não sabia que ele já a tinha metido cá em casa. Sua mãe não me contou nada. Ela já sabe? Sabe. Sabe sim. Sou por mim, infelizmente, senão ia saber por si agora, não é? O amor é lindo. Que roupão é esse? Eu comigo andava sempre de cuecas. Aqui não. Também não. Não tenha medo. Vamos já embora. Só preciso de uma coisa. Já li. Deixa-me ver. Aqui. Olha o que eu encontrei. E agora? Vai-me dizer onde é que está a caixa de ferramentas. Estava sempre no mesmo sítio, agora não está? Nós precisamos do martelo ontem para pendurar uns quadros. Ainda deve estar na sala ao pé do sofá. Obrigada. Mas o que é que vai fazer? Muito sugestivo. E quem não viu, certamente estará disponível, haverá forma de ver na internet. Quem perdeu a oportunidade de ver na RTP, exibiu recentemente. Sim, a série acho que terminou a semana passada ou há 2 semanas e penso que pelo menos os últimos episódios ou talvez o último ainda esteja na RTP Play. Depois não sei se vão ficar disponíveis ou se vão ser substituídos pelas próximas séries. E a televisão é, como a Paula Moura Pinheiro também diz, é um eletrodoméstico, apesar de tudo, não é? Portanto, é
Quer dizer, a rapidez com que... O trabalho imenso que te dá a escrever, para, no caso foram 20 episódios. Estamos a falar de 800 páginas, tiveste que escrever em quanto tempo? Em muito pouco, em 6 meses, mais ou menos. Portanto, a televisão realmente tem uma velocidade muito alucinante e depois uma série de 20 episódios acaba também em 2 ou 3 meses e pronto, depois começa a próxima e é assim. Como é que surgiu esta possibilidade de prolongares, no fundo, a paixão pela escrita a um novo meio? Sim, na verdade foi também como eu e o Nuno vamos fechando todos os empregos onde vamos fechando os jornais e os programas de televisão, eu a certa altura achei que podia experimentar escrever para teatro, interessei comigo, que foi o início de tudo, e portanto escrevi uma primeira curta que candidatei uma coisa que havia em Lisboa a certa altura, imitando uma coisa que existe em Barcelona ou Madrid, se não me engano, que é o teatro rápido, que entretanto também faliu, portanto tudo aquilo em que eu, pensando bem, acho que temos que ter um pouco de cuidado com esta biblioteca. Mas pronto, o teatro rápido também faliu, mas era um projeto muito engraçado, tinha 4 salas e tinha peças de 15 minutos e as pessoas podiam ir lá beber um copo e ou ver uma das peças só, ou 2, e portanto podiam só ver 15 minutos ou meia hora, e todos os meses mudavam as 4 peças que estavam em cena. E pronto, eram micro-peças, como se fossem curtas de cinema, mas em teatro, e eu comecei por escrever essas primeiras curtas e depois escrevi com a Patrícia Sequeira o filme Jogo de Damas. Que foi premiado, não é? Que tem sido muito premiado, acho que já chegou aos 10 prémios internacionais. O único que me diz respeito é o do Chipre, do melhor guião, portanto, que é dividido com a Patrícia também. Mas pronto, foi uma experiência muito diferente. Daí, no caso, também já vinham as linhas do que era o filme, o esqueleto do que era o filme, com algumas falas. Eu desenvolvi esse argumento e pronto, e portanto escrevi para teatro nas curtas e numa longa de teatro musical infantil, e depois surgiu a hipótese de escrever esta série e entretanto os prazos eram muito alucinantes, portanto eu acabei por chamar a Cláudia Lucachel, que escreveu comigo, desenvolveu ela 6 episódios destes 20, mas foi um desafio muito complexo e Queres dar intenso. continuidade? É algo que queres dar continuidade? Na escrita para televisão não tenho a certeza ainda. Acho que agora, eu neste momento colaboro no programa Literatura Aqui, na RTP2, em que faço leituras de textos e seleção e leituras de textos, e é um privilégio enorme poder estar num programa de televisão a dizer poesia e com toda a liberdade É um programa que está a ser feito de uma produtora extraordinária, estamos todos a ser extremamente bem tratados. Com o Pedro Lamares, não é? Outro grande apaixonado pela poesia. Exatamente. E, portanto, neste momento estou numa fase, penso eu, outra vez de transição. Acho que o mundo contemporâneo tem várias, não é? Já não há empregos para a vida, portanto, vamos testando e vamos vendo, mas a escrita de argumento é uma coisa que me apetece continuar a fazer. Mas a escrita é curioso que está sempre presente em tudo, não é? Isso é fundamental. Sim, acho que, porque eu só sei ler e escrever, sou só o contrário do analfabeto e, portanto, é sempre com isto que eu vou ter que lidar. Infelizmente, como disse, não estamos muito longe do final. Ainda temos a oportunidade para comentar, que a Filipa vai comentar, algumas imagens que nós chamamos o seu álbum de memórias, ou seja, uma dúzia de imagens que a Filipa selecionou, representativas do seu percurso, tanto profissional, literário, como pessoal. Sugiro, se possível, que penso que tem, a Filipa vai comentar na medida que elas forem projetadas. Portanto, isto não é uma fotografia, isto é o genérico do genérico da série, que se chamava Mulheres Assim, como se vê. Isto era uma coisa que foi muito alegre para mim, porque se chamava Poetry Periscope. Isto esteve na British Library e era um projeto que esteve o ano passado em que havia 30 poetas, não estávamos lá dentro, mas representados, as pessoas carregavam num botão e ouviam a voz do poeta a dizer o seu poema na língua original ou de um ator inglês a dizer o poema na tradução. E tendo eu estudado em Londres, eu fui a portuguesa selecionada para esta instalação que esteve na British Library e depois foi para outros sítios de Inglaterra, e parece assim o Yellow Submarine, penso eu, e foi uma coisa que me deu imenso prazer. Não pude, infelizmente, porque estava a escrever a série, ir a Londres e ouvir e assistir a isto, mas era essa a ideia.
Este foi o convite para a apresentação do primeiro livro, da primeira antologia que saiu na Colômbia o ano passado, faz exatamente um ano, em Cartagena das Índias, que foi um momento muito feliz. Este foi tirado em Montreal, quando fomos com o filme Jogo de Damas e quando a Patrícia recebeu o prémio de melhor realizadora, estávamos muito contentes e nesse mesmo dia estávamos a receber no Chipre o tal prémio de melhor guião, ou de melhor argumento, e foi uma fotografia que alguém que a Rio Filmes adaptou para isso. Isto foi na Casa Fernando Pessoa, num ciclo que me deu imenso prazer também fazer. Estávamos a entrevista. Um dos convidados era o Miguel Bonneville, que é um jovem artista que eu muito admiro. Como se vê atrás, nós estávamos a pedir que Franz Kafka fosse para presidente e era uma sessão num dos aniversários de Kafka. E o ciclo chamava-se Os Espaços Sem Volta e eu fiz com a Inês Fonseca Santos e deu-me imenso prazer. Aqui é o Pinguim Revival, Pedro Lamares e o Rui Paulino David, que continua, sobretudo o Rui, a ir todas as segundas-feiras com o Rui Spranger ao Pinguim. Nós tínhamos ido os três fazer um recital a Aveiro, 20 e tal anos depois de termos começado a dizer poesia no Pinguim, no café, na cave. Isto é o momento que eu menos esperaria que me acontecesse na vida, que foi quando fui a um programa do Hermano José falar sobre um livro chamado Adília Lopes Lopes e sobre o programa Literatura Aqui, que ia estrear nessa semana na RTP2. Esta foi, acho, das primeiras, talvez a primeira entrevista que eu dei, eu tinha 21 anos ou 22 anos. Estavam alguns livros meus e os livros que eu estava a ler na altura interessam-me por isso. O Ferreira Goulart, o Pessoa escolhido pelo Eugênio de Andrade, a Marie Duras e o Nuno Judice, o Espaço Sem Volta ali, a Clarice, o Cocteau. Acho que no fundo nós também às vezes continuamos a ler os mesmos livros da vida inteira. Esta foi a fotografia do filme e da equipa do filme Jogo de Damas. A realizadora está ao lado do cão, Rita Blanco, a Nuxa e a Patrícia Sequeira. E eu estou a seguir e foi uma experiência incrível participar na rodagem de um filme. Um bocadinho dolorosa, porque o autor estar na rodagem também é um bocado difícil quando os atores mudam as falas todas. Não foi o caso, não mudaram todas, mas mudaram algumas. Eu não sei se a Patrícia está aí, penso que sim. Ela depois explica-vos no fim como é que aconteceu. E isto foi, não sei, esta senhora é uma grande atriz chamada Barbara Schnitzler e que estava a ler os meus poemas no Deutsches Theater na segunda vez que eu fui ao Festival de Berlim. E foi um momento também daqueles de perplexidade em que ficamos a olhar, a pensar, será que ela está mesmo a ler os meus poemas ou é outra coisa qualquer e se enganaram? Como é em alemão, se calhar não sou eu, aposto que isto não é meu, porque também não sabia, não percebia alemão. Mas foi muito bom. E este é um momento muito importante. Esta senhora, para quem não conhecer, é a Adília Lopes. E, portanto, é um momento em que eu consegui perceber que ela existia e lhe fui oferecer. Eu tinha escrito um livro chamado Adília Lopes Lopes, por causa de um livro dela que se chama Flor Bela Espanca Espanca, e eu tinha comprado o Flor Bela Espanca Espanca, a primeira edição, por 70 € no Alfarrabista, que é o que eu tenho na mão, e então eu estava-lhe a levar, ela achou muito giro que eu tivesse a primeira edição para ela autografar, e foi quando lhe ofereci o meu livro, que ela provavelmente nunca leu, chamado Adília Lopes Lopes. E foi muito feliz para mim esse momento. Este é um dos momentos góticos das quintas de leitura, que é só comigo é que as coisas acontecem. Esta o João Gesta não contou, que é o momento em que eu estava a ler um poema da Ana Atterley, com um desenho da Mariana Miserável atrás. Como se vê, diz, queres ajuda? Sim. Que era um dos poemas da Ana Atterley também, que é o das serpentes, que uma passa, e outro, ou o lenhador, é um deles, ou é o das serpentes ou do lenhador. E no momento em que eu estava a ler o poema a dizer queres ajuda, o microfone rebentou e o técnico teve que entrar em cena, trocar-me o microfone. Eu disse sim, portanto respondi pelo técnico, depois entrou o técnico, parecia tudo combinado, mas não, era só porque sou a minha que estas coisas acontecem. Isto sou eu a fazer equilibrismo, a tentar fazer equilibrismo, quando produzi eu mesma a minha primeira curta de teatro e fui arcar com esta coisa pesadíssima e com a atriz, que era a atriz da peça, até à livraria Ler Devagar, ou com a segunda, não foi a primeira, foi a segunda curta. E pedimos apoio desta marca, e isto pesava não sei quantos quilos, mas produzimos nós e, portanto, eu a autora, é que levei a corda para o local. Aqui estou com o Pedro Lamares, eu estou lá dentro a gravar a Literatura Aqui, é aqui que nós todas as semanas gravamos para o programa que está a passar na RTP2, às terças-feiras.
e isto é como eu gosto mais de ver o mundo. Foi uma fotografia tirada no Festival Literário da Madeira, por um fotógrafo chamado Gregório Cunha. E pronto, é isto. Obrigada. Muito obrigado. Estamos mesmo quase a terminar. Chamar o palco também para os agradecimentos, que uma vez também participou na sessão Guilherme Gomes. Há umas pequenas recordações que a organização planeou para todos vocês. Há mais um lá atrás. Há mais um. Vamos então chamar os gambuzinos. Resta-me agradecer, antes de mais, a colaboração de todos, da Filipe Inacessível, do Nuno, do Guilherme Gomes, do João Gesta. Muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. O Porto de Encontro regressa no dia 25 de fevereiro, é um sábado. A sessão não vai ser às 17 como habitualmente, mas às 18 horas. Vamos ter outro convidado muito especial, o Onésimo Teotónio de Almeida, acabadinho de chegar das correntes descritas, não percam. No final da pequena atuação, da breve atuação dos gambuzinos, a Filipa Leal vai estar disponível para os autógrafos. Muito obrigado a todos. Deixas-me só dizer uma coisa, seja peço desculpa, Claro que sim. eu não fiz agradecimentos nenhuns. Sim. Quero agradecer muito a vocês todos, ou seja, a Meida e aos três meninos que conseguimos convidar para estar aqui. E quero agradecer muito, porque no fim não vou ter a oportunidade, ao Bando dos Gambuzinos e à Susana Ralha. Eu vi pela primeira vez ao vivo há relativamente pouco tempo estes meninos a cantarem o meu poema, comovi-me profundamente e queria agradecer-lhes muito e dizer-lhes que se eu algum dia fosse mãe, gostaria de ser mãe de meninos como este. Sim, muito obrigada. Sim.